Bom dia, pessoal. Eu sou Paulo Jorge Souza, né? Estou aqui para apresentar, né, um resumo sobre um artigo que foi publicado na revista eletrônica de mestrado em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Que trata de uma oficina de fotografia como veículo de educação ambiental e em saúde, um exemplo da favela do Detran em Natal, Rio Grande do Norte, certo? Foi redigida por dois pós-graduandos, né? Ana Tadeu Matos Farias e Ana Carolina Vidal Matos, certo? Então, eles falam aqui, né, através desse artigo, na introdução, que o problema, essa questão da oficina de fotografia como veículo de educação ambiental e em saúde, eles vão abordar que esse trabalho ele é objetivo, né, apresentar um processo de educação ambiental e em saúde sustentado pela perspectiva de educação e participação popular, certo? A partir da utilização da atividade lúdica veiculada pela fotografia, que é uma experiência aqui exposta, que ocorreu em uma região conhecida como Favela do Detran, localizada no bairro Cidade Nova, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E as ações desenvolvidas fizeram parte do estágio de conclusão do curso de Psicologia em 2008 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa experiência teve como objetivo chamar a atenção dos adolescentes em primeiro lugar e do restante da comunidade posteriormente para a relação entre o ambiente que vivem e a saúde local. Por ser um local de difíceis condições socioeconômicas e ambientais, habituado à convivência com montantes de lixo nas ruas, falta de esgotamento, falta de higiene e tratamento de alimentos, alto índice de doenças geradas por esses problemas, a oficina fotografia foi pensada como o primeiro passo a ser dado na construção de um conjunto de ações de educação ambiental para a melhoria das condições locais. Então, na introdução, os autores eles abordam que alguns temas, né, algumas questões que chamam a atenção da gente aqui. Então, eles fazem algumas perguntas, né? Como o meio ambiente está relacionado aos diversos processos de nossas vidas, né? Então, o bem-estar em relação à saúde e doença. Ele vai colocar em seguida que nós precisamos de políticas públicas, né, para enfrentar essa questão. Essas políticas têm que se basear na atenção para as condições ambientais diante da precariedade dos serviços governamentais, certo? E também procura frisar aqui o envolvimento dos atores, né, que estão na cena da oficina, nos problemas locais e sua participação na resolução dos mesmos. Então, com essa oficina, né, os autores objetivaram apresentar um processo de educação ambiental e em saúde sustentado por essa perspectiva e participação popular, partindo da atividade lúdica veiculada pela fotografia, certo? Eles relatam aqui também que a educação ambiental e sustentabilidade, né?
Aí eles fazem alguns questionamentos com relação à educação ambiental e sustentabilidade. Qual o cenário em questão? Um cenário, como foi relatado anteriormente, um cenário de caos, praticamente, lixo, poluição, esgoto, céu aberto, são vários componentes que poluem o meio ambiente, e que estão influenciando na vida dessas pessoas. Quem são os atores envolvidos neste cenário? São os favelados, são as pessoas que moram naquele cenário, naquela região ali, a qual foi feita a pesquisa, e como pensam, como essas pessoas pensam sobre o meio ambiente, para a partir daí entendermos como agir. É preciso ter um olhar de saber qual o nível de desenvolvimento, de educação dessas pessoas, para que elas possam, de acordo com a seu olhar, seu entendimento, manifestar suas opiniões. Então, ele começa a responder falando que o agir precisa ser um agir que parte da melhoria das condições ambientais. E fala que todo esse cenário é uma crise humano-ambiental, certo? Que está presente a fome, a desnutrição, destruição dos ecossistemas e paisagens, tendo assim disparidades entre as populações humanas e a escassez de recursos. E que a educação ambiental para a sustentabilidade planetária é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida, exigindo uma participação individual e coletiva para a superação desse cenário. Ele vai abordar também que esse projeto de cidadania que está posto nesse cenário é um desenvolvimento de políticas públicas e mudanças de atitudes, certo? Que vai exigir dos atores essa proposta. Atitudes pessoais e coletivas para diminuir os impactos pessoais e coletivos no ambiente. E vai também colocar como solução a preservação do meio ambiente, promoção do autoconhecimento e desenvolvimento ético do indivíduo no meio, que são a partir dessas questões que você vai tomar conhecimento, a partir da educação ambiental, promovendo o meio ambiente, o autoconhecimento e o desenvolvimento ético do indivíduo no meio, que se vai superar essa questão. Que esse processo educativo de embate ao reducionismo e ao dissocianismo em prol do entendimento das relações socioambientais, certo? Então, essa questão também é apontada como uma dos componentes que vai superar esse modelo que está posto lá na favela, e que é preciso questionar a educação tradicional em seu enfoque como processo de educação passiva, certo? Em que se torna uma falácia que não se reveste em práticas significativas no cuidado com o meio. Então, a educação do jeito que ela está posta lá, estava nesse período, ela tinha esse propósito. E que a educação ambiental deve ser um momento de reflexão e questionamento das condições de vida, suas causas e suas consequências, certo? E também precisa ser um instrumento para a construção e consolidação da cidadania, certo?
Aí ele no seu desenvolvimento, começa falando sobre educação e saúde, né? Que a educação ambiental ela deveria ser uma ação política que envolve toda a dinâmica em um contexto, né, propício, que é o contexto lá que foi feita a pesquisa. E ele vai colocar em xeque essa questão das práticas de educação e saúde. Ele fala que tem propósitos ideológicos, políticos e econômicos. E que os saberes e práticas de educação e saúde eram respaldados por um discurso sanitário, higienista e normalizador, numa perspectiva de moralização e disciplinarização higiênica. Aqui também ele vai colocar que a Agenda 21 ela elenca uma nova proposta de redirecionamento para além de buscar soluções para o controle de doenças, mas para a promoção da saúde, certo? E dá continuidade falando que não há uma visão de desequilíbrio ambiental, né, ou social que possa ser a raiz do problema. Essa é a visão da educação e da gestão que passa para aquela população, certo? Ignoram as queimadas, a invasão do homem ao habitat, né, dos animais, ignorando essa intervenção do homem no meio ambiente, certo? Aqui a noção de saúde está calcada no modelo biológico de saúde e doença, né, onde um agente externo é responsável pela enfermidade e o saber médico é a forma de combater essa ameaça. E vai seguindo falando que as práticas seguiram a perspectiva do modelo higienista e comportamentalista, certo? E que medidas corretivas de instrução verticalizada de um conhecimento já institucionalizado e reducionista, e que precisamos entender quais são os determinantes do processo de saúde e doença, certo? Alguns teóricos fazem algumas críticas aqui ao longo do texto, né, contra essa questão e essa visão governamentista. Eles falam que os discursos em educação ambiental acabam por muitas vezes colaborando com essa ideia de educação atendendo à racionalidade científica, formal e instrumental de conhecimento regulador. E que a solução passaria pela educação ambiental, passa a ser um momento de reflexão e questionamento das condições de vida e suas causas e consequências, né? Mas na frente eles vão também refutar essa questão dessa, como está posto, né? Tal modelo de produção científica de campo de saúde coletiva deve entender os determinados processos de saúde e doença em termos coletivos de natureza complexa, né? E que o ambiente é um elemento permanente que circunda relações humanas, social, política, ideológica, física, biológica e culturalmente. E que é papel, né, da educação ambiental como ação política evidenciar a relação ambiente-saúde e enfrentar a noção hegemônica da saúde como ausência de doença. E vai seguindo aqui no texto, né,
com a oficina de fotografia na favela do Detran, o cenário e a ação. O cenário a gente já conhece, né? E fala que em crítica aos processos tradicionais de educação e voltando-se para as práticas de saúde, neste cenário tem-se assistido serviços à reprodução de ações educativas extremamente normatizadoras e centradas apenas na inoculação de hábitos individuais considerados saudáveis. E que essa forma de trabalhar boicota a participação popular, faz calar o sujeito e afasta as lideranças locais do envolvimento com os serviços, do processo de transformação social através do diálogo e de saberes e da reflexão crítica das suas realidades de vida e saúde. E coloca também que a partir dessa iniciativa do PESA, né, que é essa ação lá dos colaboradores, apresentaram uma demanda por meio de diminuir a distância entre subjetivamente e concretamente entre a unidade de saúde e seus programas e os moradores locais, o que condiz com a ideia de que favelas em geral são espaços de concentração dos mais pobres dentre os mais pobres, em virtude da diminuição da densidade organizacional desses lugares pela baixa presença do Estado. A perspectiva do PESA, né, é voltada para a mobilização e participação popular em saúde entendida como um conjunto de processos de informação, educação e continuação para a organização dos grupos comunitários, objetivando participação na prevenção de doenças. Nesse sentido, as estratégias de intervenção em educação ambiental devem reconhecer, valorizar o saber local, incluí-los para melhor definição dos problemas e variáveis e torná-los como importantes tomadas de decisões sobre as questões ambientais e saúde. Nesse trabalho, teve como público-alvo os participantes que foram escolhidos, foram os adolescentes, moradores locais considerados em situação de vulnerabilidade social. Situação essa de escassez de recursos contextuais de presentes que lhe permitiriam bem-estar ou diminuição das condições. Nesse sentido, existe o imperativo de que as políticas públicas deem possibilidade de futuro para a população jovem que não seja atrelada à criminalidade. Certo. A oficina de fotografia, ela tem como objetivo promover a questão ambiental permanente, fortalecendo a mobilização e participação comunitária, visando a prevenção e promoção de saúde, né? Em crítica aos processos tradicionais de educação e voltando para as práticas de saúde, né? A reprodução de ações educativas extremamente normatizadoras centradas apenas na inclusão de hábitos individuais considerados saudáveis. Dessa forma, a estratégia pode atuar como mecanismo de elucidação no olhar dos moradores de um determinado local, por vezes negligenciado, em um processo que evidencia um ambiente respectivo, visando caráter educativo e sensibilizado para as relações das pessoas com o mesmo em todos os possíveis aspectos a ele relativos. Essa atividade implicou no envolvimento dos participantes em todas as etapas, aspectos básicos da fotografia, foco, enquadramento, luzes, posição, confecção de máquinas a partir de latas de leite reutilizadas, técnica Pignoli, discussão da temática ambiental, fotografia e revelação. Os resultados foram 2 objetivos principais de ação realizada: despertar no discurso e na expressão fotográfica a relação entre o meio ambiente e saúde e estabelecer uma proximidade visando ações futuras da educação ambiental no local, numa parceria de moradores e profissionais de saúde. O primeiro objetivo, 2 aspectos se destacam na discussão inicial e nas fotos: o lixo e a falta de saneamento.
Nesse sentido, os locais mais predominantes fotografados foram os pontos de acúmulo de lixo nas valas nas ruas, por onde passa águas não esgotadas. Durante a discussão sobre o problema do lixo local, os participantes lembraram a ação de desratização ocorrida no bairro, por iniciativa do PESA, em 2017. Os participantes mostraram já ter conhecimento sobre a transmissão de doenças relacionadas a estes problemas ambientais, mas tenderam a responsabilizar o governo. Pouco foi falado sobre a responsabilidade individual sobre o espaço público. Essa responsabilização só foi abarcada por eles no que diz respeito ao ambiente residencial tratando de sujeira e organização das casas. A discussão, A discussão, ao unir os dois momentos, discussão e fotos, é possível ver uma dimensão ampla do problema ambiental. A questão do lixo não foi tratada apenas como doença gerada, mas também como houve uma perspectiva estética de mau cheiro. Nesse sentido, é possível ver quando levada para a reflexão, a relação ambiente-saúde toma mais profundidade. Os participantes mostraram-se dispostos a levar a temática ambiental para dentro das suas casas e escolas. As fotos foram guardadas e serão usadas nas variações e ações vinculadas ao programa, dos quais os participantes da oficina farão parte. Em toda essa ação ambiental, ela envolveu profissionais de áreas vinculadas à saúde, ciências humanas e sociais, agentes comunitários, enfermeiros, estagiários, psicologia e serviço social, aproximando suas áreas da temática ambiental, certo? Nesse sentido, o caráter de multidisciplinar prezado para uma prática de educação ambiental foi compreendido. Além disso, o caráter contextualizador, já que a fotografia é um veículo de expressão interna do fotógrafo e por meio dela foi destacado algo marcante no contexto socioambiental em questão. Mais importante foi destacado o que era mais relevante sob a ótica dos participantes para ser discutido com o restante da comunidade. Foi a partir da reflexão dos participantes que o tema lixo foi problematizado como principal incômodo local. Foi a partir do discurso deles também que surgiu a necessidade de conclamar outros moradores para discutir a disposição do lixo em lugares inapropriados. Já nas considerações finais, certo? Ele vai colocar aqui que na cadeia de um processo de mudança de condições ambientais e de vida, é a fundação primária que pode engendrar a apropriação das práticas de transformação. Ações que envolvam levantar problemas e possíveis soluções devem partir de quem vive cotidianamente, e a fotografia mostrou-se um bom mecanismo para erigir esse degrau inicial. Nos discursos que emergiram da oficina estavam presentes noções de interdependência entre sociedade, ambiente e processo de saúde, e relações entre ações presentes e consequências futuras. Além disso, a necessidade de apropriação e implicação dos problemas também foi bem cogitada. Em contrapartida, não é um empreendimento barato, e só foi possível com o apoio de outras instituições mencionadas ao longo do texto. Outro problema enfrentado foi o baixo número de participantes e o fato de a ação estar inacabada. Sobre isso, vale ressaltar que é um tipo de ação que inexoravelmente corre esse risco, especialmente num contexto onde a rotina não se aplica tão generalizantemente. Eventos como o excesso de atividades por parte dos inscritos, descrédito dos projetos da unidade de saúde, projeto de urbanização da favela durante o período da oficina prejudicaram a participação. Assim,
O engajamento dos envolvidos nos deu bons indicativos para um prognóstico positivo sobre esse tipo de intervenção. Isso fica claro que, no leque de aspectos ambientais que foram elaborados, nas falas e que estão ligadas ao cotidiano deles, bem como na maneira como articulam os problemas constantemente abarcados pelos moradores. Apesar do enfoque nas fotografias ter sido lixo, fala de saneamento e a falta de saneamento, as discussões abarcaram outras escalas de ambientes de importância. Então, e para finalizar, eles relatam aqui que vale a pena ressaltar que uma ação do Programa de Educação Sanitária e Ambiental, na qual os moradores levantaram o que consideraram ser os principais problemas do local onde vivem, a expressão mais frequente foi condições de vida. Na exploração desse tema, a pobreza e a alta taxa de mortalidade em função da violência ou em função de doenças foram os principais elementos focados. E, por fim, a questão da saúde foi muito bem explorada na oficina exposta. Foi adequada dentro de uma meta traçada para a técnica utilizada, a de ser veículo para articular sobre o olhar do morador a proposta de prevenção e promoção da saúde sob a égide do cuidado ambiental e as questões relativas às condições de vida da população local. Como foi dito, isso é apenas um primeiro degrau, mas a ferramenta utilizada pareceu cumprir seu papel na construção dele. Né? Então, é muito interessante esse texto porque ele nos ensina que a gente pode usar várias formas de retratar a realidade, né, que a gente vive, seja através da fotografia, de um filme, né, de uma peça de teatro, né, e outras formas de se fazer retratar a realidade a qual é atingida pela poluição ambiental, né, pela degradação ambiental. Isso nos ensina que é preciso a gente refletir, né, sobre o que acontece no meio ambiente, que nós não podemos ficar alheio a isso, certo? Nós somos atores que estamos envolvidos, estamos presentes nessa realidade, que nós precisamos ter iniciativa, certo? De se organizar, tá? E criar estratégias de enfrentamento a essa situação, né? De degradação ambiental, de poluição ambiental, e que nos afeta diretamente, porque nós estamos inseridos nesse contexto, nós não somos alheio a ele, nós não estamos fora dele, nós estamos inseridos, certo? Então, devemos nos unir nessa luta e criar formas de enfrentamento desse caos que existe na nossa sociedade, que é a degradação e a poluição do meio ambiente, que está afetando diretamente a nossa vida e que não sabemos como vai ser no futuro. É isso, pessoal.